Injetar ódio no cérebro do conformado, informação no desinformado e autoestima no derrotado. Facção Central. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 112, Educação Política e o Peso da Luta, com Thiago Torres, o chavoso da USP. Thiago Torres é da região do extremo norte da cidade de São Paulo, a Brasilândia, e estuda Ciências Sociais na USP. Ele criou o canal Chavoso da USP há mais ou menos um ano atrás e já tem mais de 215 mil inscritos e muitos fãs na internet, inclusive a gente. Sim! E também tem um podcast com mais uma galera da Quebrada chamado Quebrada Cult. Como de praxe aqui nesse podcast, a gente, primeiro, muito bem-vindo. Algumas pessoas podem estar do tipo, meu Deus, o que aconteceu com Outras Mamas? Não era só convidar as mulheres. Gente, essa época já passou. Passou, já era. A gente quer ouvir quem tá na luta com a gente, quem tem o que falar para somar nas pautas que a gente traz aqui. E a gente é muito fã. A gente adora o trabalho, já tem um tempo. E não tinha porquê, especialmente nesse momento, a gente não fazer esse convite. Primeiro, a gente está muito honrada por você ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Então, bem-vindo e conta um pouquinho de você, da sua história e como que você chegou até aqui, como que é essa história do canal e como é isso, como é ser essa pessoa maravilhosa, cheia de fãs, maravilhosa. Conta pra gente. Imagina. Obrigado, Thaís. Obrigado aí pelas palavras, pela apresentação. E obrigado para vocês duas aí pelo convite, pelo espaço, né? Também é um prazer muito grande da minha parte estar aqui, né? O trabalho que vocês fazem também é maravilhoso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Torres, tenho 21 anos, estudo Ciências Sociais na USP, estou no meu quarto ano agora, né? Metade do quarto ano. Na verdade, o meu canal já vai fazer 2 anos no final de agosto, e eu comecei a fazer esse conteúdo de certa forma por acaso, não era alguma coisa muito planejada por mim, né, virar youtuber e tudo mais. Foi a partir de um texto que viralizou no Facebook muito por acaso, né, eu postei lá um desabafo, né, sobre ser da periferia, ser negro, estudar na USP, uma universidade que ainda, apesar de tudo, né, das cotas, etc., ainda continua muito elitista e muito excludente e muito racista. E eu fiz um desabafo lá no Face que viralizou. E a partir daí o pessoal começou a me apelidar, né, de Chavoso da USP. E aí quando eu criei o canal eu adotei aí esse apelido. Como você falou, né, eu sou da Zona Norte de São Paulo, nascido e crescido na Brasilândia. Enfim, sempre estudei em escola pública e estadual a minha vida inteira. Enfim, sempre fui uma pessoa comum, né, de periferia, digamos assim, que por alguns acidentes sociais, como um parceiro me disse uma vez, né, que também estuda lá na USP, também é negro, de Quebrada, por alguns acidentes sociais a gente conseguiu entrar lá dentro, né, contrariando muitas estatísticas e contrariando toda a lógica desse sistema. Então, basicamente é isso. Aí atualmente eu uso meu canal aí como um espaço para estar falando ainda mais desses assuntos, né, de que envolve racismo, desigualdade socioeconômica, mas sempre unindo com vários outros assuntos, né? Tipo, trazendo funk, trazendo rap, teoria, né, sociológica, política, e também falando de outros assuntos, né? LGBTfobia, veganismo, e por aí vai. Muito bom, muito bom. E que bom que vai fazer 2 anos já o canal. Mesmo assim, cresceu muito rápido. Eu acho muito doido quão rápido cresceu seu canal, porque é óbvio, né? Mas, assim, você merece cada um dos seguidores. Porque seu canal realmente é muito bom, mas cresceu muito rápido, né? Não, sem dúvidas, até eu fico até em choque, mano, porque, assim, né, é claro, eu acho que tem várias barreiras aí que impedem ainda mais o nosso crescimento, né? Mas, assim, apesar de tudo isso, ainda cresci muito rápido, né? Eu quero dizer assim, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa da periferia e que mantém uma estética e uma fala periférica, produzindo conteúdo na internet, principalmente conteúdo, o tipo de conteúdo que eu produzo, né? Porque tem muita pessoa de Quebrada na internet falando de outros assuntos, né? Mas falando de política e de sociologia e de universidade, etc., tem uma barreira muito grande, tá ligado? Porque quando alguém abre o meu vídeo e olha pra minha cara, muitas pessoas automaticamente já fecham porque não acham que ali vai sair alguma coisa de produtivo. Ou quando ouvem eu falando, isso já cria uma barreira também para quem não é desse meio. Desse meio que eu digo
periférico e que está incluído nesse dialeto, né, como diz os Racionais. Mas eu sempre fiz questão de falar que meu público-alvo é a população periférica. Então, se o pessoal que não é da quebrada não gostar, eu não posso fazer nada, né? O meu alvo é o pessoal da quebrada, mas claro que, né, todo mundo é muito bem-vindo. E o que eu quero dizer é que essas pessoas que são de fora e que não estão acostumadas ou que têm algum tipo de preconceito com isso, elas criam uma barreira automática e já sai do meu canal, não se inscreve, não assiste o vídeo. Então, apesar de eu ter crescido muito rápido, eu reconheço isso, né, eu acho que eu poderia ter crescido ainda mais se não tivesse essas barreiras e a barreira, obviamente, do meu posicionamento político. Né? Eu não deixo de me posicionar de forma alguma, falo abertamente sobre o que eu defendo e, né, sendo de esquerda, a gente vai sofrer um monte de boicotes, de ataques, os próprios algoritmos, né, contribuem para isso. Então é complicado. Mas é aquilo, né? Não estou preocupado com números, eu estou preocupado com passar minha mensagem que atinja as pessoas e já era. Sim, com certeza. E antes de falar dos seus vídeos e do conteúdo do seu canal, que, né, é maravilhoso, a gente queria conversar sobre as manifestações, né, que teve aí no 29, foi 29, né? 29 de maio e agora 19 de junho, que foi esse final de semana, e você estava em São Paulo, a Thaís em Santos, eu aqui em Brasília, e foram mais de 400 cidades brasileiras e mais um monte, né, no mundo todo também, porque tem brasileiro aí espalhado no mundo todo. E a gente está nesse momento de marco, né, de 500 mil mortos pela Covid oficiais, que é mais doido para pensar ainda, e um desânimo muito grande, né? A gente queria saber de você como que foi essa sua percepção, assim, da primeira e da segunda manifestação, como que a gente está caminhando, porque está tendo muita comparação já com 2013, o quanto que foi essa briga de bandeiras, essa despolitização, e se tornou um caos enorme, né? Sei lá. Então, acho que é aquilo, né? 2013 mudou tudo, assim, no nosso país, de certa forma, né? Inclusive a nossa percepção e cuidados com as manifestações, né? Então hoje tem uma preocupação muito maior por parte da esquerda com isso, né? De fazer com que as manifestações não caiam nesse negócio, somos apartidários, né? Somos sem lado, estamos aqui pelo Brasil, não sei o quê. Então hoje em dia a gente tem muito mais claro que não, precisa ficar sob o nosso controle, assim, nosso controle eu quero dizer enquanto esquerda, para que não seja um movimento apanhado pela burguesia, né, pela direita, e infelizmente foi o que aconteceu, tá ligado? Não é que as manifestações em si, né, como muitas pessoas falam, elas de 2013 foram culpadas pelo fascismo, não sei o quê, foi a partir de um momento que a direita conseguiu puxar aquilo mais pro lado dela, infelizmente, com o apoio da grande mídia, né. Então, essa questão da grande mídia é outro ponto muito importante dessas manifestações que estão rolando agora, né, que a gente tem se atentado cada vez mais. A que rolou em 29 de maio, a gente percebeu a grande mídia ignorando completamente, né, e quando não ignorou, ela tentou manipular. Por exemplo, a Record noticiou assim, né, não sei quantas capitais, né, ou seja, ela só mencionou as capitais, não falou das demais cidades. Não sei quantas capitais tiveram protestos a favor do auxílio emergencial. Então elas limitaram uma manifestação que a pauta principal era o impeachment do Bolsonaro a auxílio emergencial, que também era uma das pautas, né? Mas, enfim, não era o foco total. Enfim, as outras mídias, de um modo geral, acabaram ignorando, né? Enquanto que a gente sabe que em outros momentos, como por exemplo, quando estava rolando as manifestações contra a Dilma, tinha cobertura ao vivo o dia inteiro, G1, os comentaristas lá falando, não sei o quê. Tinha jornalista da própria Globo convocando as pessoas para manifestação. Sim. E hoje tem isso, né? Que, enfim, tentar esconder o que está rolando. Né, nas capas dos principais jornais impressos, o negócio ou não foi noticiado ou ficou ali de canto. E a gente falou um monte nas redes sociais, cobrou. E dessa vez a gente já viu uma cobertura bem maior. Mas ainda assim a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa cobertura maior significa, né, que essas grandes mídias controladas, né, pela classe dominante, elas perceberam que elas não vão conseguir esconder o que está acontecendo. Então, se elas não vão conseguir esconder, elas vão tentar dominar a narrativa de alguma forma, né, e no máximo manobrar essas manifestações segundo os interesses delas, né? Então é justamente por isso que é muito importante e necessário que a gente continue
por exemplo, né, fazendo com que a cor vermelha seja predominante, por exemplo, enquanto do outro lado está disputando para que a gente faça uma manifestação mais verde e amarela, não sei o quê, tentando desassociar de toda forma da esquerda, né, da classe trabalhadora e principalmente da esquerda radical, que tem sido predominante nos atos. Acho que uma diferença, né, do primeiro para o segundo é que nesse segundo eu acho que colou muito mais organizações de centro-esquerda também. Né? No outro, o primeiro foi muito predominantemente de esquerda radical, sem dúvidas. E nesse segundo eu já vi mais organizações de centro-esquerda também. Mas enfim, né? O importante aqui é de esquerda. Mas o que eu sinto é isso, tá ligado? A gente tá muito indignado, muito revoltado, obviamente, com muita razão, né? E a gente, infelizmente, está precisando, né, ir para as ruas se manifestar. As manifestações estão bem massivas. Eu acho que ter manifestações assim massivas durante a pandemia, né, ainda mais sendo de esquerda, onde a gente sempre foi quem mais se preocupou com os cuidados, né, com a pandemia, é um significado disso, né, de que muita gente não está aguentando mais, muita gente está indignada. E também a gente pode comparar aí com as manifestações que o Bolsonaro tem tentado puxar com os apoiadores dele, né, essas motociatas, etc., que estão sendo muito menores, né, muito menores mesmo. Mas, enfim, né, só para concluir a questão da manifestação, eu acho que as pessoas precisam entender que, infelizmente, só fazer uma passeata ali, né, andar um pouquinho, levantar um cartaz, etc., isso aí eu acredito que não vai surtir tanto efeito. Sabe? Eles que estão no poder, eles tacam foda-se pra gente, né? A gente é um incômodo, mas é um incômodo tolerável, né? Então, se a gente quiser surtir algum efeito de verdade, a gente precisa ser um incômodo intolerável para eles, porque é isso que vai pressionar eles a mudar os posicionamentos deles. A partir do momento em que a gente estiver demonstrando muito mais poder e força do que eles, né? E isso tá faltando ainda. Talvez esteja engatinhando, não sei, mas é necessário que em algum momento, né, dê essa virada aí no rumo das manifestações. Sim, total. E isso que você traz de sentir já do 29M agora para o 19J, essa participação maior do centro-direita, eu mudei de cidade, né, entre uma e outra. Eu participei no 29 em São Paulo e agora 19 aqui em Santos. Mas eu aqui já pude notar muita bandeira do Brasil, camiseta do Brasil e muitas falas, mesmo nos dizeres, dos cartazes, alguma coisa tentando levar para esse lado. E a gente vê agora artistas, né, que sempre foram claramente muro e obviamente direita, dizendo 500 mil mortes, mas não vamos transformar isso em partido, não é sobre partido e tal. Essa movimentação né, dá esse certo medo e faz a gente, que é de uma esquerda radical, querer justamente se posicionar para que seja diferente disso, né? Para que seja, como você falou, que incomode mais. E a gente sente ainda mesmo dentro da nossa conversa aqui, com quem a gente fala, esse medo, né, Thiago, dessa radicalidade, ou tipo, entendo, mas né, nem tanto, sem violência, calma, não é? Tem esse diálogo difícil, né? De conseguir dizer o quanto a gente precisa se posicionar de uma maneira cada vez mais clara e forte e radical, porque o outro lado, ele não tem nenhum escrúpulo para jogar sujo. Então, é uma conversa difícil, né? Dessa de querer dizer o básico, de que a gente quer ir para a rua e que, óbvio, né, ninguém gostaria de estar indo lá, não é que a gente vai por diversão e que a gente quer estar ali também em risco, porque estamos em risco, mesmo cuidando, mesmo fazendo as coisas direitinho. Mas acho que a mensagem é essa, a gente se manter, a gente não tem muito... As pessoas me perguntaram assim, mas você acha que ir para a rua vai resultar em alguma coisa? É isso que você falou, talvez desse jeito assim... exatamente não, mas de qualquer maneira acho que a gente não tem que sair, né, das ruas enquanto alguma coisa não incomodar de verdade, enquanto a gente não vê alguma coisa acontecendo, e estar nas ruas, né, se reconhecendo o outro, ver ali aquela força, isso também é um combustível para a nossa própria luta, né, para a gente ver que tem mais pessoas do nosso lado e lutando. Acho que isso dá uma força também para continuar e para não desanimar tanto, né, não entrar naquele ritmo de novo de que nada tem jeito, né? Nada se transforma.
acho que ver os outros na rua, tá do lado, dá essa força pra gente seguir lutando também. Sim, em mim dá muita força, né? Porque é foda, né? Esse momento que a gente tá vivendo tá horrível, né? Terrível. E tá lá junto com pessoas que a gente gosta, que lutam do lado da gente, que pensam parecido com a gente, é para revigorar nossas forças mesmo, né? Uhum, com certeza. É engraçado porque São Paulo é outra dimensão, né? Porque São Paulo é um país à parte. Aqui em Brasília eu achei que estava mais organizado, então os movimentos estavam conversando mais entre si do que da primeira vez, e tinha mais presença da classe trabalhadora, assim, e mais esquerda radical. Eu achei bem legal de ver isso. Tava uma massa vermelha, se vocês verem as fotos de Brasília, tem, tipo, muita gente de vermelho e tal. Então eu gostei bastante de ver isso. Mas aí você volta, né? Eu, no caso, classe média branca de Brasília, volto para casa, tem que ter a conversa né, com pais, famílias, etc., sobre essa questão das bandeiras. E aí vem toda a discussão de tipo, não, mas a gente precisa retomar a bandeira do Brasil pra gente. Mas por quê, sabe? Qual a história da bandeira do Brasil, das cores da bandeira do Brasil? Por que a gente precisa retomar isso? Por que a gente não pode construir uma nova história, né, a partir de outra perspectiva? Porque a radicalidade assusta demais, né? Só ver que o Ciro ainda tem alguma força aí, né? Ele pode falar a merda que for, ele ainda tem alguma força na classe média de falar, tipo, não, é muito mais moderado, preste atenção nessa pessoa falando, né? E eu fico chocada com isso, assim. É o que vocês falaram, a outra opção é não fazer nada e ficar em casa reclamando, dizendo que não dá, nada muda. Então, só resta ir pra rua mesmo. E sobre essa questão da moderação contra a radicalidade, né? Isso tem muito a ver quando eu falei também que o meu público-alvo principal é a população periférica, porque é muito mais fácil convencer essa população de que a gente precisa agir com radicalidade. Porque, infelizmente, a gente cresce sendo ensinado a resolver as coisas na base da violência. Não estou romantizando isso, mas dentro de casa, na rua, a gente sofre violência o tempo inteiro. E a gente aprende desde criança que se você não conseguir reagir com a mesma violência, você vai se fuder, vai ficar para trás, vai ser pisado, vai ser humilhado, entendeu? Enfim, N questões, né? Violência doméstica, né? Enfim, violência policial, violência na rua, e você, enfim, é brutalizado. O sistema te força, te socializa, te cria para ser uma pessoa bruta e violenta, ignorante. E eu vejo muitas pessoas ao meu redor que elas não sabem canalizar isso para algum lugar. Elas descontam uns nos outros. Então vai ser aquela pessoa chata, arrogante, barraqueira, que briga por qualquer coisinha. Você pisou no pé dela, ela já tá lá querendo te bater e não sei o que. E eu já fui essa pessoa também. Só que quanto mais eu fui estudando a sociologia, né, principalmente com o viés marxista, mas não só isso, ouvindo rap também, né, porque o rap também ensina muita coisa pra gente, principalmente facção central, que tem muito a ver com isso que eu tô falando. Você canaliza toda essa sua raiva, essa sua revolta, essa violência em que você foi criado, né? Você aprendeu a resolver as coisas na base da violência, beleza, mas eu vou evitar fazer isso com os meus iguais. Eu vou tentar aplicar o diálogo com os meus iguais e guardar essa violência para quem realmente, entre aspas, merece, que é o Estado burguês, né, e essa classe dominante como um todo, que só dialoga com a gente na base da violência. Eles fazem isso, eles criaram essa sociedade, essa população com níveis de violência absurdos. Então, como que você vai querer dialogar com alguém que está ali te matando, te exterminando, te explorando diariamente? Não tem condições. Né? E aí você vai ver pessoas entregando flores para policiais na manifestação, das coisas mais bizarras que eu vi, né? Os caras que estão aí matando a gente a rodo, vou entregar flor. Até parece, né? Enfim. Pois é, bizarro. É muito, muito massa, muito importante sua fala. E a gente pode conectar também com essa questão que você já trouxe da mídia mesmo, hegemônica, e essa questão você tem um vídeo muito massa que trata sobre isso, dessa disputa, né, da gente achar que alguns espaços e algumas conquistas que vão transformar alguma coisa só por a gente estar ali ocupando, só por uma representatividade, ou jogar um jogo que é um jogo que parece, né, quando a gente olha de maneira meio superficial e tal, parece que são transformadores e que são ganhos, né, na nossa causa, quando a gente joga um jogo que a gente está ali muito, né,
em situação desfavorável e acredita que dialogar com aquilo, ou negociar com aquilo, vai realmente trazer alguma coisa. Acho que algumas coisas são aproveitar o espaço que a gente tem, porque é isso, né? Quando a gente geralmente traz essa crítica, fala, mas vocês estão aí no YouTube, no Spotify, e o caramba. Acho que aproveitar, né, esses espaços, porque a gente precisa falar com as pessoas, mas entender que esse discurso, né, o que a mídia vai trazer, o que essa indústria no geral vai trazer, não existe essa negociação, né, esse espaço igual de que se a gente disputar, a gente vai chegar em algum ponto, que ponto é esse, né, que a gente está querendo chegar aqui, que topo é esse, que espaço é esse que a gente está disputando. É muito massa quando você traz essas falas sobre cultura, a mídia no geral. Queria que você falasse mais um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente pode tentar lutar por dentro e por fora do sistema, mas a gente tem que saber que quando a gente estiver lutando por dentro dele, vai ter muito limite, porque a gente está jogando dentro das regras do jogo do dominador, do opressor, do explorador. Então a gente achar que dali de dentro a gente vai tirar muita coisa, uma grande mudança, a gente está muito enganado. E nisso eu falo tanto da mídia, né, das mídias, quanto, por exemplo, da política institucional. Eu acredito que a gente pode participar, né, de ambos. Como eu falei, é uma luta por dentro do sistema, mas ela é muito limitada. É muito limitada. Mas, enfim, puxando para o lado da mídia, a gente tem que estar nesses espaços. Não tem porquê, por exemplo, sei lá, eu ser convidado para... Desde que, né, como eu falei, tem seus limites. Vamos supor, eu sou convidado para dar uma entrevista para um grande meio de comunicação. Uma coisa é eu dar uma entrevista que vai ser gravada, editada, cortada, e depois eles vão usar lá do jeito que eles quiserem. Outra coisa é eu falar ao vivo, por exemplo. Então, uma grande mídia com puta alcance me convida para falar ao vivo, por que eu vou recusar? Sabe, são milhares, se não milhões de pessoas me assistindo e me ouvindo. Né? Um espaço que a gente, por conta própria, nunca vai conseguir ter, infelizmente, porque é isso, é um monopólio dos meios de comunicação por parte da burguesia, da classe dominante. Então a gente pode sim, eu acredito, né, estar nesses espaços, mas, né, enfim, não abrindo mão assim, né, do que a gente defende, por exemplo. E aliás, né, em primeiro lugar, defendendo alguma coisa, né, defendendo a nossa classe, o nosso grupo, né, do qual a gente faz parte. Eu ressalto isso por causa da questão da representatividade vazia, né? Não é porque uma pessoa que está lá na mídia, na grande mídia, é negra, é mulher, é LGBT, é da periferia, que ela necessariamente vai estar defendendo a sua classe. Não necessariamente. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar defendendo essas pautas, né? Em segundo lugar, ela tem que defender mesmo, ela não tem que abrir mão e falar, eu não vou falar sobre isso por medo, por receio, porque não sei o quê, não sei o quê. Se você não estiver falando, o que você tem que falar, não adianta você estar lá, entendeu? Então, vai e fala o que você tem para falar, porque você vai alcançar muita gente, né? E vai estar provavelmente, né, conscientizando algumas pessoas ali, fazendo mudar alguns pensamentos, pelo menos. Isso é muito necessário, né? Mas é o que eu falei, sempre lembrando que existe alguém, existe uma classe controlando aquilo ali e vai fazer o máximo para manipular conforme os interesses deles, mesmo que seja minimamente, mesmo que você não perceba. Se você, como diz a senhorita Bira, né, do canal Algoritmo da Imagem, que eu gosto muito, fala sobre os olhos desatentos, né? Você tem que ter os olhos mais atentos. A gente tem os olhos muito desatentos, a gente não consegue perceber coisas muito óbvias que estão na nossa frente, tá ligado? Só se você, tipo, tiver uma percepção muito apurada, você vai perceber a manipulação que tem por trás daquilo, a construção que tem por trás daquilo, daquela narrativa para te induzir a pensar alguma coisa, tá ligado? Muitas vezes a manipulação ela não vai nem acontecer de uma forma tão direta, tão explícita, ela vai acontecer através de uma indução de um pensamento. Né? Então, por exemplo, a cobertura do Jornal Nacional sobre as manifestações do dia 19 de junho foi muito maior do que o 29 de maio, mas ainda assim você percebe coisas mínimas ali que eles tentaram puxar pro lado deles, tá ligado? Ressaltar a presença de bandeiras verde e amarela, né? Isso aí tem um motivo para eles terem ressaltado isso. Nada do que tá no roteiro do que o jornalista fala é por acaso, né? Eles ressaltar que a luta era por um auxílio emergencial de R$600. Eu, por exemplo, não luto por R$600, eu luto por no mínimo um salário mínimo. Mas eles deixam ali no piso, né? O menos, tá ligado? Mas e aí, quem vai sobreviver com R$600 também? Eles vão ressaltar que as manifestações foram pacíficas, né? Porque eles querem controlar o máximo possível, que isso realmente não fuja de nada muito ordeiro. Chamaram, né, alguns manifestantes de São Paulo ali de vândalos, enfim. Então, coisas pequenas assim a gente vai percebendo, né? Essa indução de um pensamento. Ou então...
Um vídeo que eu postei, né, esses dias aqui, ontem, enfim, aqui eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas no caso eu postei ontem, né, o vídeo do Datena nas manifestações de junho de 2013, onde ele fez uma enquete perguntando para as pessoas se elas eram a favor daquelas manifestações, como ele diz, com baderna, ou não. E ele tenta de todo jeito induzir as pessoas a votar no não, e Esse a maioria vídeo vota no é uma pérola, é maravilhoso. É muito bom. É uma pérola, momentos marcantes da TV brasileira. O vídeo que a Thaís mencionou, que você fala sobre a cultura, a indústria cultural, né, e por que a gente tem a impressão de que o passado é melhor, que eu amo esse vídeo, e aí você fala uma coisa muito interessante, que não existe mídia hegemônica que não seja de direita, apesar deles não serem de extrema direita, porque senão aí é fascismo, aí não pode, eles ficariam presos dentro da própria história, né, porque existe um mínimo de liberdade de expressão aqui, entre aspas, para eles, mas eles são de direita. E aí, vendo esse vídeo, eu lembrei do vídeo do Emicida, que rolou, assim, no Twitter também, algumas semanas atrás, ele falando sobre a diferença entre elite e burguesia, que ele não gosta de usar elite, porque parece que existe uma escala social e que as pessoas que estão acima são melhores do que as outras, que ele usa burguesia, né? E eu acho que a gente usa pouco, assim, não a gente na esquerda, mas a sociedade usa pouco essa palavra para dizer que é uma mídia burguesa mesmo, né? Que eles que definem as pautas, eles definem como que vai ser narrado, e como você falou agora, eles que decidem como que eles acham que tem que ser as manifestações, e a gente tem que ficar meio que só observando, né, só obedecendo esse padrão que está sendo criado, e essa é a parte mais foda, assim. Exatamente, e é muito complicado essa questão da palavra burguesia, porque infelizmente eu vejo muitas pessoas interpretando ela muito errada, tá ligado? A pessoa achando que quando a gente usa a palavra burguesia, a gente está se referindo à classe média, por exemplo. Quem é a burguesia? A pessoa que tem um iPhone, né, que tem uma casa própria, não, minha gente, sabe? Então a gente ainda está nesse trabalho para conseguir deixar mais claro qual que é o significado dessa palavra burguesia. A gente tem que deixar muito claro, a gente está falando das pessoas muito, muito, muito ricas. Quando a gente fala burguesia, a gente está falando dos donos da Coca-Cola, os donos do Pão de Açúcar, do Carrefour, né, da Gol, da TAM, do SBT, das mídias principalmente, né, mano? Porque acho que existe um problema na nossa sociedade muito grave, né, e isso é ideologia dominante, liberal burguesa, de classificar toda a população, em geral, como cidadãos, né, e existe que é a sociedade civil e existe o Estado. Então parece que a divisão social é só isso, né, o Estado e a sociedade civil. Sendo que a gente que é marxista, a gente vai colocar o quê? A divisão da sociedade é classe trabalhadora e burguesia. Claro, pode ter uma pequena burguesia ali que vai incluir os políticos também, né? Mas é burguesia e classe trabalhadora. A gente não é a mesma sociedade, a gente não compõe uma massa homogênea, né? Eu falo isso porque, infelizmente, boa parte da classe trabalhadora vai achar que o apresentador de televisão milionário ou bilionário é um igual a ele, né? Alguém que entende ele, que fala a língua dele, que tem os mesmos interesses de classe e políticos que ele, sendo que não, minha gente. Né? A mídia brasileira, né, a televisão pública, ela é controlada por 5 famílias bilionárias e uma igreja, né? A Igreja Universal, que é dona da Record, que também é propriedade de um cara bilionário. Como que as pessoas acham que esse pessoal tem os mesmos interesses de classe políticos que os nossos pobres, periféricos, favelados? Eles vão estar lá falando coisas boas pra gente, defendendo coisas boas pra gente? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas, enfim, é isso. Penso muito sobre essa questão e penso, inclusive, em formalizar esse estudo que eu fico pesquisando sobre mídias e como que é construído esse imaginário, né? A gente conversou muito sobre isso com a Jana Viscardi também, que fala de linguagem, e ela vai falar como que os jornais enfim, publicam as coisas, as notícias, e como que isso influencia na forma que a gente pensa. E eu acho que um caso muito recente que a gente teve, que é um menino lá no Rio que foi acusado por dois jovens brancos no Leblon de ter roubado a bicicleta dele, e aí ele teve que provar que ele não tinha roubado a bicicleta, que a bicicleta era dele de verdade, que ele tinha comprado, e agora ele está sendo investigado para saber da onde ele comprou a bicicleta e cadê a nota fiscal da bicicleta, porque ele comprou pelo OLX, que todo mundo sabe que é um site de revenda, e é tipo uma imagem construída de um estereótipo de bandido, né, de pessoa periférica que sempre vai ser ladrão, sempre vai roubar, que continua perpetuando, assim, e muitas pessoas caem nisso, né. Já era para ter acabado ali no primeiro momento em que todo mundo viu o vídeo dele sendo acusado de ter roubado a bicicleta, e ele tendo que provar que ele não roubou, e aí agora ele tem que se provar de novo, sabe?
E o quanto que a mídia corrobora com isso, assim. Não tem eu fico pensando, não tem um jornalista ali, gente, pra falar, gente, calma. Por que tá acontecendo isso? Vamos parar com essa merda, sabe? Acho que muitas vezes ali dentro do jornalismo o problema vem mais de cima, tá ligado? Dos editores, né? Os editores-chefe, do que dos jornalistas que estão ali na base. Eu falo isso até por experiência própria de já ter dado entrevistas, né? Onde o jornalista escreveu uma coisa e o editor mudou para outra, colocou outro título, né? Eu dei uma vez a entrevista pro R7, a última entrevista que eu dei pra Record na minha vida. Até postei lá no meu Twitter, falei, eu nunca mais eu dou entrevista pra nenhum veículo ligado a Record na minha vida, que é uma mídia lixo. Eu dei entrevista pra eles, né, falando sobre, né, o meu trabalho, né, de comunicação na internet, produção de conteúdo, etc. E, tipo, falei tanta coisa. O título eles colocaram assim: Escola Pública destrói sonhos, mas não vamos desistir, diz Chavoso da USP. Eu falei, mano, e assim, é nítido que existe um interesse ideológico nisso, né? Uma mídia burguesa, né, liberal, etc. É muito bom pra eles destruir ali a educação pública, o serviço público. E assim, eu até falei alguma coisa nesse sentido na minha fala, mas tipo, eu tava falando como que o modelo de escola pública que existe hoje não é de educação emancipadora, etc. É um lugar que você não consegue estudar direito, não tem material, não tem verba, é sucateado propositalmente pelo Estado burguês, né? E você dificilmente consegue sair desse espaço, né, com sonhos, com a percepção de futuro, com objetivos, sair de lá e ir para uma universidade pública, né? E aí eles resumiram, eles não, né? A jornalista disse que não foi ela que fez isso, mas a editora resumiu isso à frase escola pública destrói sonhos e colocou no título da matéria. E, enfim, eu fiquei com tanta raiva que eu ainda entrei em contato com eles e pedi para eles mudarem. Eles mudaram no site, mas ainda assim nas outras redes sociais eles postaram com o mesmo título. Entrei em contato, pedi para eles mudar, eles não mudaram, aí eu esculhambei total. Nossa. Dá muita raiva isso. Eu vim dessa história aí, né? Já sempre contei aqui que eu já trabalhei para Record, já trabalhei para SBT, fui funcionária do Silvio Santos há muito tempo. E essa loucura do Silvio Santos, né? Eu gostei muito de ouvir, de ver tudo que você falou sobre ele, porque eu entrei no SBT sendo fã do Silvio Santos. E acho que o Silvio Santos é um dos poucos que tem essa característica, que ele é o patrão, só que ele é muito próximo, né? Pela história dele aparecendo nas nossas TVs. Então, é um caso de funcionários que têm verdadeira paixão e admiração pelo seu patrão. E era uma loucura trabalhar lá, porque quando ele aparecia, os próprios funcionários, eu incluída, saia correndo para abraçar, para tirar uma foto, para agradecer, tinha essa magia toda, né? E é muito maluco como a gente consegue, né? A gente consegue, não, como eles conseguem transformar esse imaginário e montar esse nosso imaginário do cara que veio do nada, que vendia caneta e que montou o seu império, continuando sendo um cara humilde do povo e tal. Essas histórias são as histórias que são contadas, são histórias perigosíssimas, porque a gente olha para elas e é assim que a gente aprende, né? Pô, ele se dedicou pra caramba, ele se esforçou, e aí ele chegou lá, ele conseguiu, então né, isso construído desde a gente pivete, eu também posso conseguir se eu me esforçar e tal. É muito massa, eu gostei muito. A gente vai colocar, tá, gente, no Medium todos os vídeos, não todos os vídeos do canal do Chavoso, mas esses que a gente assistiu e que a gente tá recomendando aqui. Que essa grana do Silvio Santos não é uma grana, assim, que ele trabalhou, né, essa construção que você veio falando, né, do que é, o que é rico e o que é um bilionário, o que é um burguês. Ele trabalhou e aí ele criou sendo apresentador no canal de TV e aí ele ganhou muito dinheiro porque ele trabalhou bastante. E não é verdade, a grana do cara vem tem banco, tem o baú, tem a telecena, e inclusive com essas denúncias de todos os absurdos, como ele tira dinheiro desse esquema, como tirou a vida inteira, e ainda com essa imagem, por estar lá na TV, um velhinho, nossa, como ele fala besteira, como ele é engraçado, gagá, não entende nada e tal. E aí a gente vai passando a mão na cabeça, achando que as coisas aconteceram de maneira espontânea e natural. Natural, o cara trabalhou, deu certo, né? Carismático, sei lá, talentoso, ganhou dinheiro, ficou rico. E não é assim que as coisas funcionam, então é muito importante esse seu trabalho e a gente falar sobre isso, sobre quem a gente admira e quais histórias a gente admira, quais histórias a gente vê como histórias de sucesso, né?
Pra gente, essas histórias são vendidas como as histórias de sucesso, as histórias que a gente olha e fala, é isso, é por aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou batalhar. Então, eu passei por não tinha essa admiração pelo Silvio Santos por parte da riqueza, de ficar rica, já adulta, né? Criança, sim. Mas quando eu fui trabalhar, era uma admiração por essa história desse homem batalhador. E ali mesmo, trabalhando no SBT, as coisas foram caindo para mim, né? No dia a dia, com os contratos todos com as formas trabalhistas todas erradas, o tanto que eu trabalhava de maneira, né? Eu tinha um contrato PJ com vínculo, as horas extras todas, os acúmulos de função, e os outros colegas e vendo todas as situações, e ainda ouvindo, o SBT não é uma empresa, é uma mãe, dá tudo pra gente. Ainda assim, tinha isso, e quando ia culpar alguém, falava assim, mas são as filhas que são ruins, o Silvio não. O Silvio ele é muito bom pro empregado e tal. Então, é um trabalho importante da gente nomear, né, e da gente entender como é esse dinheiro, da onde esse dinheiro vem, como esse dinheiro vem, explorando para esse cara ter esse dinheiro, quem que precisou ficar mais pobre, né? Como que esse jogo funciona dessa maneira? Não existe um mundo de milionários que todos sejam milionários, né? Para ter bilionário, precisa ter a grande parte, enfim, miserável. Então, é isso. Eu queria só trazer esse lugar de quem foi essa fã funcionária do Silvio Santos e do Bispo também. Na Record também trabalhei, mas aí eu já trabalhei com ódio. Lá eu já entrei odiando todo mundo porque precisava mesmo trabalhar. Mas hoje em dia, enfim, eu não conseguiria. As coisas que eu tive que presenciar também na Record, isso que você falou eu não trabalhava no jornalismo, mas a gente via no próprio conteúdo entretenimento, que, né, aparentemente inofensivo, essa manipulação, essa captura mesmo dessas histórias de sucesso ou do que a gente quer passar para o público, e isso me consumia muito, enfim. Então é foda, porque é o que as pessoas, é o que tá na TV das pessoas, né? É o que tá na casa das pessoas. Esse trabalho que a gente faz, esse trabalho que você faz, é muito maravilhoso, mas a disputa é muito difícil, né? É muito desigual, da onde a gente parte, quem a gente atinge. Mas a gente tem esse espaço e a gente vai indo, e quem ouve a gente, quem assiste a gente, que, né, consiga dessa maneira a gente fortalecer, mandando para as outras pessoas, mandando inclusive para quem você acha que não tem essa abertura para esse diálogo, mandar para a família mesmo, mandar para aquele seu amigo que você acredita que já desistiu de tudo e já foi comprado pelo discurso. Eu acho que uma hora, em algum ponto, a gente reconhece, entende que o quanto aquilo só está massacrando a gente, o quanto essa luta é desigual e que existe uma possibilidade de lutar por um outro tipo, né, de sociedade. O Silvio Santos, né, eu fico muito triste, pra falar a verdade, né, quando eu vejo tantas pessoas pobres, né, e da quebrada, mano, caindo tanto nesse conto de fadas, tá ligado, de empreendedorismo, né, e de meritocracia, né, porque, a gente tem que parar e refletir sobre as coisas um pouco mais com cuidado, tá ligado? Como que alguém vende pra você uma história dessas de que um cara era um pobre camelô e não sei como, né? Porque as pessoas não sabem como, elas não se perguntam, elas não pesquisam. Ele, de repente, se tornou um bilionário, dono de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, né? E tem alguma lacuna nessa história, tá ligado? O que explica isso? É só o espírito empreendedor dele? Porque, mano, a gente precisa parar e olhar. Quantos camelôs existem no Brasil? Milhões, né? Hoje em dia a gente está no recorde de informalidade, né? A gente está vendo um monte de marreteiros nos metrôs, nos trens, gente vendendo bala no farol, no metrô, vendendo todo tipo de coisa, né? Coisas que a gente nem imagina que existe. Hoje em dia a gente vê o pessoal vendendo dentro do metrô e, enfim, na própria rua, no Brás, né, no caso de São Paulo, na 25 de março, em todos os centros urbanos tem muitos camelôs. Tem as pessoas que vendem na feira também, né? Enfim, por aí vai. E, porra, do meio de milhões de camelôs, um conseguiu se tornar bilionário, né? E aí? E os outros? Né? São um monte de incompetentes, né? Não têm a mesma capacidade, a mesma inteligência. Vamos refletir sobre isso, minha gente. É muito cruel, inclusive, você acreditar, reproduzir, naturalizar essa ideia. É muito cruel, porque a gente está falando de uma população que é chocante esses dados. As pessoas deveriam se chocar com isso.
Mais da metade da população brasileira tem como renda mensal menos de R$ 500, R$ 450, se eu não me engano. Mais da metade, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas, né? Além do novo número, né, de insegurança alimentar, que é mais de 120 milhões de pessoas que não têm garantia de comida. E essas pessoas que recebem R$ 500 por mês, né, numa luta fodida, porque você tá ali todo santo dia, trabalhando de domingo a domingo, das 7 às 11 da noite, né, vendendo uma tapioca, vendendo um açaí, enfim, todo tipo de coisa para conseguir o dinheiro daquele próprio dia. E aí você tá botando na cabeça dessa pessoa que, então, você não tá se esforçando direito, é por isso que você ainda não se tornou bilionário. Você tem que trabalhar mais. Mas como que a pessoa vai trabalhar mais, mano? Ela não dorme. Vamos trabalhar 24 horas por dia, né? E, enfim, sobre o Silvio Santos ainda, né? Essa história toda, inclusive, é uma farsa, né? Ele, de fato, trabalhou como camelô, mas vamos lá, né? Ele era um cara de classe média, ponto. Ele não era pobre. O pessoal acha que ele era camelô, então ele era pobre. Não. Ele foi camelô porque ele quis. Ele não foi por necessidade. Inclusive, ele fazia ensino superior. Ele fazia ensino superior, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado, ele foi, né, trabalhar de camelô para conseguir pagar a formatura dele, alguma coisa assim, tá ligado? A família dele já vinha de uma linhagem de classe média, que vinha, né, ascendência europeia e por aí vai. E aí vem todo o histórico, né, de como que ele foi acumulando esse dinheiro e abrindo empresas, né, as oportunidades que foram se abrindo para ele nas rádios, né, pelos contatos que ele tinha e por aí vai. Sabe, toda a fortuna dele, até ele chegar no patrimônio atual, foi construída em cima de muita bandidagem, muita criminalidade, muita máfia. O cara, o Silvio Santos é um dos caras mais mafiosos desse país. Sabe, eu fico com raiva, porque a população, infelizmente, é induzida por esses filha da puta, desses Siqueira Júnior, da Atenas e afins, a acreditar que o bandido só tá na favela, o bandido só é aquele preto com um fuzil na mão, né, o que tá vendendo droga na esquina, sendo que o cara que aí dono do SBT, admirado pela população. Porra, quanto de coisa errada que esse homem já fez. No meu vídeo eu detalho tudo isso, né? Desde o banco dele, acusado de todo tipo de falcatrua lá, tá ligado? A telecena, considerada ilegal pela justiça brasileira, porque é um jogo de azar fantasiado de capitalização, porque ela se vende como uma capitalização ali, onde você supostamente vai, né, investir um dinheiro e sair ganhando depois, sendo que você está tomando no rabo, ele está tirando um monte de dinheiro ali em cima de você. Né, como eu falei, já foi considerado ilegal várias vezes, ele já foi multado várias vezes por causa disso, dívidas com funcionários que ele não pagou, e mais recentemente a gente vê esse apoio à reforma trabalhista no governo Temer, né, e o apoio à reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Então, a gente tem que se ligar nisso, né, em relação a esses ricos que se mostram como caridosos, né, que ele joga aviãozinho de dinheiro para a plateia, que caridade que ele está fazendo, né? Mas ao mesmo tempo está apoiando políticas econômicas que vão manter a população, não só manter a população pobre na pobreza, como fazer elas se tornarem mais pobres ainda. Então, é isso que esses ricos filantrópicos fazem, né? Com uma mão eles estão te dando uma esmola e com a outra eles estão apoiando políticos de direita liberal ou de extrema direita neoliberal que vão manter a população na pobreza. Então, eles querem que a população se mantenha na pobreza para eles continuar fazendo essa caridadezinha deles, que não faz nem cócegas na fortuna deles, tá ligado? E não só o Silvio Santos, a gente estende isso para boa parte aí dessas figuras aí da televisão que a população infelizmente gosta, como o próprio Siqueira Júnior que eu mencionei, que também é um apoiador explícito do governo Bolsonaro, recebeu R$ 120 mil dele só para entrevistar ele e apoiar o governo publicamente, né? Falou contra a vacina, mas se vacinou, com a Coronavac, inclusive, do Butantan. A gente pode falar do Danilo Gentili, né, que é a mesma coisa, não precisa, acho que dispensa comentários. E tantos outros, tá ligado? É foda, mano. Mas foda. o Luciano Huck da casa, né? Luciano Huck é da outro. carro, pessoa, pinta carroça. Posso falar uma coisa que eu falo pouco sobre isso. Eu já fui convidado para ir no programa do Luciano Huck. Isso foi bem no comecinho da minha, entre aspas, fama, né? Lá em 2019, quando meu texto viralizou. Acho que menos de um mês depois eu fui convidado para ir lá no programa, porque eles acharam que minha história era uma linda história de superação, não sei o quê. E eu era muito, assim, eu não tinha muito conhecimento teórico do marxismo ainda, eu não era uma pessoa tão ligeira nesses assuntos, tá ligado? Então, falei, vou lá, vou aparecer na televisão, vou ganhar um dinheiro. E aí eu fui lá e, tipo, era para aquele quadro, Quem Quer Ser um Milionário, né? Que o pessoal vai lá, responde várias perguntas, né? De várias áreas do conhecimento e pode ganhar até 1 milhão.
E quando eu cheguei lá, tinha vários convidados para participar. Todos eram pessoas pobres ou ex-pobres, né, de vários lugares do Brasil diferentes. E todas tinham em comum algum caso, alguma história de superação através da educação. E era tipo 18 convidados, mas só 4 gravaram, né? E ao longo do dia, né, que a gente passou o dia inteiro lá, 2 dias seguidos, né, que eles iam selecionando quem ia gravar, eu fui percebendo uma coisa, que eles pensavam ali, né, as histórias que eles acreditavam que seriam melhores para vender, tá ligado? Eles faziam todo um questionário, toda uma entrevista ali com você. Eu acho que na cabeça deles pensava, essa história aqui não vai ser tão interessante para vender. Entendeu? Por isso que eles pegam uma quantidade maior de pessoas e lá eles selecionam uma ou outra. E as outras ficam de fora. A gente voltou para casa com a mão na frente e outra atrás, não ganhamos um centavo. Caramba! Não ganhei. Só o kit lanche. Eu não ganhei um centavo. Entendeu? E aí eu percebi, Luciano Huck é isso, o programa dele é isso, é vender histórias de pobres ali, né? Nesse caso desse quadro é histórias de superação, né? Dar alguma esmolinha, porque diante da fortuna deles é uma esmola, né? Pra pessoa ficar feliz e sair de lá elogiando o programa, né? E a benevolência dele. E 3 vezes mais, quer dizer, enquanto, sei lá, um quarto dos convidados ganhou alguma coisa, né, o restante não ganhou nada. Saiu de lá humilhado, né, porque eu saí de lá com essa sensação. Minha história pra eles não é nada, né. Tudo que eu passei na minha vida, que eu sofri ou que eu conquistei, não é vendível por eles, né, então foda-se. Nossa, cara, que foda. Que foda. Foda. Mas, bom, pensa pelo lado positivo, hoje em dia você não tem essa imagem. Sim, aí, gravada. Porque eu já ia pedir, quero imagens, quero imagens. Dia. Graças a Deus não tenho nenhuma foto com ele, nem nada do tipo. Eu tenho minhas fotos com o Silvio Santos. Eu vou pagar esse mico aí, vou colocar no médio. Não vou colocar no médio, mas põe depois nos eu posto no stories. Quer passar dinheiro. Mas eu vou colocar um X na cara. Nossa, várias coisas. O que eu ia falar? Já nem sei mais o que eu ia falar sobre isso. Foram muitos assuntos. Ah, lembrei. Uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade, pra ver o que você acha, porque eu tive uma conversa muito breve com uma amiga sobre isso, que estuda mídias sociais e tal, e que hoje em dia tem vários teóricos dizendo que não existe mais mídia de massa, porque as redes sociais estão pulverizando o público de uma certa forma e deixando cada vez mais nichado. E realmente, se você abrir, né, o meu TikTok vai ser diferente do seu, que vai ser diferente da Thaís, vai ser diferente do Vitor. O Instagram vai ser completamente diferente. O Twitter, o meu Twitter com o do Vitor é bem parecido, o feed, assim, mas tem dia que não aparece nada, sabe? Ele falou, você viu tal coisa no Twitter? Eu falei, não vi não. Aí ele, caraca, como é possível? Porque o meu Twitter foi só isso hoje, sabe? E a gente tem essas bolhas que vão sendo criadas e, ao mesmo tempo, a gente tem essa percepção de que tem espaço pra todo mundo, sabe? É mais ou menos isso, assim, não, agora a gente vê muitas pessoas periféricas no TikTok, por exemplo, que é muito legal, pra mim aparece bastante, já pro Vitor não aparece. Você tem essa percepção de que tem espaço pra todo mundo e quem quiser consegue, sabe? Quem se esforçar consegue, mais ou menos essa história da meritocracia toda. E aí eu fico pensando, essa minha amiga mora fora do Brasil, ela vai ouvir esse podcast, vai ser engraçado depois eu conversar sobre isso com ela, mas ela mora fora do Brasil, talvez essa ideia de uma mídia não tão hegemônica faça mais sentido num país que tenha, talvez, uma concorrência maior entre as grandes mídias, né? Igual tem na Europa, igual tem nos Estados Unidos, eles têm zilhões de canais na televisão e eles brigam por 2% de audiência. Aqui a gente está falando no Brasil ainda que uma grande parte da população não tem internet, por exemplo, é uma parte grande ainda, né? Apesar de que o brasileiro é bem dentro da internet, mas é uma porcentagem grande. E a gente ainda tem um peso muito grande das televisões, né? Então eu fico me questionando, assim, eu queria saber o que você acha sobre essa pulverização das redes sociais e esses nichos, assim, que foram sendo criados. Eu acho que isso não significa que uma mídia hegemônica tenha deixado de existir, né? Quando o Adorno e o Horkheimer, né, eles formulam, né, a ideia da indústria cultural, isso lá nos anos 40, 50, eles já falam sobre isso, que a indústria cultural, ela atende a todos os públicos, ela tem espaço para todo mundo, então não é uma coisa de hoje, né? A internet ampliou isso, mas
O propósito da indústria cultural, controlada pela burguesia, pela classe dominante, sempre foi poder atender o máximo de públicos para poder, né, chegar ao máximo de pessoas e poder dar essa sensação de que você é diferentão, de que você, eu não consumo essas besteiras aí, eu consumo conteúdo cult. Mas tem o conteúdo cult na indústria cultural também. Vai ter os filmes lá de época, os filmes mais com conteúdo, entre aspas, mas que vai estar passando um viés ali de quem controla aquilo, né? E hoje em dia existe muito essa ilusão de que a internet é um espaço democrático, é um espaço de todos, qualquer um cria seu canal, produz seu conteúdo, não tem nada de democrático, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp são redes sociais controladas por alguns bilionários, né? Sem contar que Facebook, WhatsApp, Instagram é pelo mesmo cara que é o Mark Zuckerberg. Aí vem o Google, Microsoft, enfim, são algumas empresas multimilionárias, bilionárias, né, que monopolizam. Elas monopolizam. Existem outras ali tentando concorrer. Vamos supor, o WhatsApp tem o Telegram, tem o Signal, não sei o quê. Mas quantas pessoas usam Telegram e Signal em comparação com o WhatsApp? Né? E, enfim, Orkut ficou para trás, MSN ficou para trás. Então, vão surgindo essas empresas, né, que são empresas e que monopolizam tudo isso. Né? E as pessoas têm que entender isso. Eu bato nessa tecla justamente por ser um produtor de conteúdo dentro desse espaço. Né? Eu estou trabalhando ali, não só consumindo conteúdo, eu sei como que é esse negócio. Sabe? Eu, enquanto alguém que produz conteúdo no YouTube, eu me vejo assim como um trabalhador para uma plataforma, para uma empresa que é o YouTube. É uma plataforma, uma empresa que lucra milhões em cima do nosso trabalho e que dá uma esmola de retorno pra gente, né, em cima da monetização dos nossos vídeos. Sem contar todo tipo de boicote do algoritmo, que eles controlam o algoritmo, né? Esse é um outro fator. Né? Eles controlam o algoritmo. O Facebook ele diminui o alcance de postagens de esquerda, isso é comprovado. No Instagram, se você fala sobre a Palestina nos stories, o alcance também é derrubado. E sobre outras coisas também, né? Enfim, é muito seletivo o critério para eles apagarem posts, bloquearem contas. Tem gente que posta coisas sobre neonazismo abertamente, você denuncia 1 milhão de vezes e não é derrubado. Aí você posta alguma coisinha ali e pronto, eles derrubam sua conta, fecha, exclui. Para pessoas de esquerda é muito mais fácil eles fecharem contas, né, e derrubarem perfis e etc. Então, enfim, mano, eu acho que é uma ilusão, tá ligado? É mais uma ilusão que é vendida pra gente, né, pra gente acreditar em liberdade, em democracia, né, dentro desse sistema em que a gente vive, né, que é isso. O sistema capitalista, ele vai vender uma falsa ideia de liberdade que não existe. Inclusive a Samantha Schmutz lá, teve o Instagram dela derrubado uns dias também, né, eu fiquei chocada, porque, atriz, né, apresentadora, GNT, Globo, etc. E a outra coisa que eu queria falar era sobre educação, porque eu também estava refletindo sobre isso, nem tá no roteiro, Thaís vai ser pega de surpresa, porque eu estava conversando sobre isso com o Vitor ontem e com meu pai também, pensando nesse sentido de tipo, o problema do Brasil é que as pessoas não são educadas, e você tá aí um ótimo exemplo de que sua vida foi transformada através da educação e tal, não sei o quê. E aí o problema do Brasil é que as pessoas não têm educação, que se a gente tivesse educação, talvez a gente fosse muito melhor do que a gente é hoje em dia. E eu tenho questionado muito, assim, o quanto que vale a informação que a gente passa, né, tipo eu e a Thaís aqui fazendo conteúdo sobre veganismo, feminismo, etc. O quanto isso realmente muda a vida das pessoas, né, de forma coletiva. Individual a gente sabe que muda, porque a gente recebe relatos sempre, mas assim, o que faz as pessoas mudarem de fato de comportamento, né, de terem uma postura mais questionadora? É ter a informação? E é qualquer informação, sabe? Porque a gente sabe hoje em dia que o que a gente aprendeu na escola, metade pode jogar fora, que era mentira ou não serve pra nada, né? Então obrigada a citar Paulo Freire sempre, pra ter uma educação emancipadora, porque não é qualquer educação, porque a escola é a mesma há 100 anos, e a gente não tem uma educação emancipadora, a gente não tem uma educação, né, questionadora, assim. E aí eu me questiono muito, assim, tipo, tem que colocar todo mundo na escola, mas não vai resolver o problema do capitalismo, sabe? A desigualdade social vai continuar. Eu tô pensando nisso desde ontem, na verdade. Não, isso aí é uma ideia falsa, ilusória, né? E eu acho que é uma coisa meio idealista, né? Ou seja, é um debate do começo do século XIX, né? Sobre a transformação do mundo começar na mente das pessoas e depois, né, se materializar de alguma forma, sendo que a gente precisa de mudanças nas condições materiais,
Como que a gente vai oferecer uma educação de qualidade apenas ignorando todo o resto? Ninguém estuda de barriga vazia. Ninguém estuda com fome. Ninguém estuda sem ter um lugar adequado dentro da sua casa para estudar. Ninguém estuda sem ter paz. Porra, quantos vídeos que a gente vê no Rio de Janeiro de professor tendo que acalmar as crianças porque tá tendo tiroteio do lado de fora da escola. Pode ser a melhor escola do universo. Se tá tendo um tiroteio do lado de fora e você tem que se abaixar no chão para não tomar tiro, que educação é essa? Tá ligado? Então, tem que ter mudança nas condições materiais. A educação tem que melhorar, mas a população tem que ter o básico, comida, moradia, uma polícia que não mate, não saia dando tiroteio pra a torta e a direita, pra lá e pra cá, tá ligado? Mas o que eu ia falar... Ah, sim, eu ia citar o Paulo Freire também, que você citou, né? Duas frases que eu ia citar, na verdade. Uma do Paulo Freire e outra do Lenin. A do Paulo Freire é que a educação, por si só, sozinha, ela não transforma o mundo, né? Mas a educação, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E a outra frase do Lenin é o que? Ele fala que a teoria, ou seja, o estudo, né, sem a prática, é inútil. E a prática sem a teoria, ela é cega. Então você tem que aliar essas duas coisas, porque a partir do momento que você consegue acessar um conhecimento, né, se intelectualizar, mudar a sua mentalidade individual, mas você não transforma isso numa prática, né, que vá transformar as condições materiais da sociedade e da população, isso não adianta nada. Entendeu? Por isso que eu me uso como exemplo. Né? Eu sou alguém que saiu de uma condição, né, de além de pobreza, invisibilidade social, porque você ser da periferia, você ser invisível socialmente. Não é à toa que os MCs cantam isso, né, um funk que é o hit do ano, que eles falam assim, a gente só ganha atenção quando é na tela do Datena, no palco cantando funk ou jogando bola. São os únicos momentos em que o favelado ganha atenção, né, na tela da televisão, né, sendo preso ou morto, no funk e jogando futebol, né. De resto, a gente é invisível, principalmente para o Estado, mas enfim. Então, quando você consegue reverter essa situação, né, conseguir estudar, acessar o conhecimento, entrar numa universidade elitista e tudo mais, só ficar acumulando esse conhecimento na minha cabeça vai mudar o quê? Não vai mudar nada, tá ligado? Se a gente achar que dá pra gente esperar toda a população passar pelo mesmo processo que eu passei e que ela vai fazer isso por conta própria, a gente pode esperar aqui 1 milhão de anos para a mudança do nosso país. Porque não rola isso sozinho. Não é só uma questão das pessoas falar, nossa, vou estudar e vou entrar na USP, sabe? Tipo, num belo dia eu acordei e falei, por que eu não tô estudando? Não é isso, tá ligado? Você precisa ter pessoas ao seu redor te mostrando que essa possibilidade é real, que ela existe, que você vai conseguir, tá ligado? Que você precisa estudar. Eu falo isso porque boa parte das pessoas, na periferia principalmente, né, eu falo pelos meus colegas de classe, o pessoal faltava muito na escola, faltava muito, e quando ia, tipo, eu ficava lá conversando, dormindo, mexendo no celular, e eu ficava muito assim, tá ligado? Porque, primeiro, faltar era uma coisa impensável pra mim, porque meu pai, principalmente, não permitia que eu faltasse de jeito nenhum. Se você pegar meu histórico escolar, você vai achar lá umas 10 faltas em toda minha vida escolar, que meu pai não permitia que eu faltasse de jeito nenhum. E quando eu ia, né, por mais que fosse muito difícil estudar no meio de uma gritaria lascada, eu estudava, eu procurava ler, né, e tudo mais, copiar os textos da lousa e por aí vai, né. Então, eu reconheço que foi importante isso, tá ligado? Por um lado, ter um pai, mas também uma mãe ali me incentivando, falando, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, e falando, martelando isso na minha cabeça diariamente. E na escola os professores vendo que eu gostava de estudar e instigando, né, o meu potencial. Falando, mano, você tem muito potencial. Você consegue entrar numa USP, você consegue fazer uma faculdade, você é muito inteligente. Então ter esse incentivo, ter alguém ali do lado te mostrando é importante. E como eu falei, a maioria não tem isso. Então eu procuro de alguma forma tentar ser essa pessoa, mesmo que à distância. Mas fazer isso à distância é muito mais difícil, né? Por isso que a gente fala que o trabalho de base, presencial, próximo à população, é fundamental. Porque a gente não pode esperar que a população venha até nós, a gente tem que ir até ela. A gente, como os testemunhas de Jeová fazem, a gente tem que estar lá nos movimentos sociais por moradia, por alimentação, educação e tudo mais, né, ali ajudando a população a se organizar. E no meio desse trabalho, né, a educação ela vai ser uma ferramenta para isso, né, para ambos os lados, porque é uma troca. Né, a gente não vai nem passar um conhecimento ali de um jeito jesuítico, né, e nem vai ficar sem receber nada em troca.
a educação é uma troca, né? O próprio Paulo Freire falava isso. É isso. Coisa linda demais. Eu acho que total esse trabalho que você faz é essa presença, esse exemplo. Eu fico imaginando a galera de 18, 16, 15, tem uma galera jovem, né, que acompanha o seu canal. Eu fico imaginando a força que não é isso, de ouvir a sua história não como um mártir, alguma coisa assim, que não é isso que a gente quer. Mas esse olhar de que é possível, de que lutando, né, de qualquer maneira, não que é possível esse sucesso de que a gente falou, desse exemplo, esse parâmetro de sucesso que vendem pra gente, mas que acreditar mesmo na educação, acreditar mesmo em questionar, em batalhar, muito massa. Por esse mesmo caminho, pensando nessa sua história, nessa questão do o quanto falar sobre essas coisas, o quanto, né, você se mostrar aí da sua vida, da sua história, o quanto esse trabalho pode reverberar para além de você, né, para outras pessoas, que é isso que a gente quer. Fala um pouquinho do veganismo na sua vida. A gente traz tanto aqui, tantas pessoas vendo falar de veganismo, sempre a gente cai nessa do o que é esse movimento, né, o que ele se propõe, porque o que a gente vê aí e cai nesse desânimo e a gente segue nesse trabalho é que é um movimento de branco e que é para comer comida que, né, uma discussão de uma comida que, né, que papo é esse que essa galera tá falando, por que isso? E a gente muito brigava no começo da situação, não é elitista, é arroz feijão, é para todo mundo. E depois a gente começou a questionar de que o próprio movimento veganismo, com essa palavra, ele é sim esse movimento de branco, criado por branco na Europa, num outro contexto, de uma forma que a gente se organizou para tratar os animais e a alimentação, de uma maneira que o movimento veio para criticar, mas sim dentro desse contexto europeu e de como veio essa nossa história com a alimentação e não só com a alimentação, mas de uma maneira geral, de como a gente se divide, né, de como a gente nomeia o que é o ser humano, o que é o animal e como a gente vai se organizar dessa maneira hierárquica. Mas, de qualquer maneira, o movimento ele veio se transformando e o movimento ele é vivo e ele se constrói das pessoas que fazem ele. Então, hoje a gente luta, sim, por esse veganismo que é um movimento que é popular e de que ele é político, ele é posicionado e que a gente está do lado de outras lutas, porque não tem como falar de um veganismo sem a gente falar sobre essa base da nossa alimentação, né? Sobre essa questão da segurança alimentar, quem come, o que come, por que come. E eu queria que você falasse um pouquinho do como você vê esse movimento que muitas vezes você pode não ter se reconhecido e por que lutar por esse veganismo, mesmo com todo esse histórico e mesmo vendo ele ser tão cooptado e tão vendável, assim, né? Se transformado mais uma vez em um movimento de produto, para vender estilo de vida, para um benefício individual, né? Seja para se melhorar, né, para ser um herói dos animais, para ser um herói de alguma coisa, ou na estética, para ser mais bonito, mais magro, a pele boa, sei lá qual é o propósito, enfim, mais saudável. A gente queria muito te ouvir um pouquinho falar de como foi isso para você no começo, né, e como você vê o movimento hoje. Eu, assim como acho que a maioria das pessoas, né, que são veganas, eu virei vegetariano primeiro, né, mas a minha transição foi muito rápida, porque no mesmo momento em que eu entendi, né, a produção da carne, eu entendi a produção dos outros alimentos de origem animal. Então eu falei, mano, é meio que hipocrisia, né, eu continuar consumindo essas outras coisas. Mas num primeiro momento, meu contato com o veganismo veio unicamente por essa questão, né, do maus tratos aos animais. Né? Eu sei que tem muitos motivos que levam as pessoas a virar veganas, né? No caso, inclusive porque eu era muito novo, né? Eu tinha 13 anos, então foi uma coisa que mexeu comigo muito mais fácil, né? Eu quero dizer, tipo, enfim, eu entrei nesse meio através daqueles vídeos famosos, né? Os documentários que mostram como que funciona a indústria pecuária, a morte dos animais. E como eu era muito novo, né? E eu não tinha ideia de como que isso funcionava, né? Eu vi aqueles vídeos, eu fiquei assim, praticamente traumatizado, né? Porque é triste, mano, é tipo uma coisa de desabar todo mundo que você acreditava que existia, sabe?
Porque a gente é induzido a isso, inclusive pela própria grande mídia. A gente é induzido a imaginar que existe uma fazenda onde tem 5 vacas felizes lá junto com os bois e os bezerros, umas 10 galinhas lá, né? E, enfim, alguns porquinhos, e todo dia de manhã o fazendeiro vai lá, né, ordenha a vaca, tira o leite e pega os ovos da galinha, coloca lá no mercado e a gente compra. Aí a carne, como que a carne é feita? Ah, sei lá, não quero nem saber. A vaca morreu de Entendeu? velhice. Então, não, a vaca, ela se matou, não sei, a vaca, ela deitou no chão e falou, pode cortar aqui Fica à meus vontade, pedaços. meus filhos, vou pegar aqui. Fica à vontade. Eu não sei, infelizmente a gente é induzido a acreditar em tudo isso. Pensa, sabe? A gente é induzido a ver as coisas ali como meros produtos, objetos, tá ligado? Tipo, hoje em dia, com outra mentalidade, quando eu vejo uma pessoa assim com um peixe na mão, eu falo, mano, como pode? A pessoa tipo tá segurando o negócio ali na naturalidade, mas ela não tá vendo que aquilo ali é um cadáver. É um animal que um dia já nadou num rio, num mar, sei lá. E agora tá ali morto na mão dela, ela vai comer aquilo numa naturalidade, né? Hoje, pra gente, isso é uma coisa absurda de se ver. Seja o peixe, seja a galinha, sei lá, quando eu entro ainda na cozinha e vejo minha mãe ali mexendo, uma galinha morta em cima da pia, ou pé de galinha dentro de um balde, eu falo, mano, eu fico horrorizado, porque... E triste, tá ligado? Que é isso, é uma objetificação, é uma mercantilização que foi imposta sobre esses corpos desses animais de um jeito que a gente não enxerga aquilo ali como uma vida, um ser vivo, um animal, tá ligado? É muito esquisito isso. Mas enfim, então eu vi esses vídeos, esses documentários, aquilo ali me deixou horrorizado. Como eu falei, eu tinha 13 anos. Decidi, assim, da noite pro dia, eu falei, mãe, não como mais carne a partir de hoje. Ela falou, você tá louco? E aí eu simplesmente parei. Mas aí eu comecei a passar mal, né, um tempo depois, porque eu parei muito bruscamente, né, meu corpo estava acostumado, não deu certo. Aí eu voltei a comer, mas eu fiz uma transição, assim, fui deixando de comer aos poucos e nunca mais voltei. Nunca mais senti vontade também. Mas enfim, comecei a pesquisar sobre o assunto, né, para ver como que eu poderia parar de um jeito mais saudável, fazer essa transição, substituir a carne, etc. E aí nisso eu fui estudando, né, primeiramente sobre o vegetarianismo, mas ao mesmo tempo sobre o veganismo, né, fui conhecendo. E quando a gente começa a pesquisar sobre algum movimento social, qualquer que seja, veganismo, movimento feminista, negro, LGBT, a probabilidade, a possibilidade da gente cair, né, no colo desses movimentos brancos e liberais e pequeno burgueses, né, de classe média é muito maior, né? Se a gente for jogar no Google sobre veganismo, dificilmente ele vai levar a gente para um site ecossocialista de veganismo popular, negro, anticapitalista, né? A gente vai cair num site liberal de algum cara branco lá, né, de classe média, falando, né, como é importante, né, a gente pressionar a Sadia para fazer uma salsicha vegana pra gente, não sei o quê. E, enfim, esse foi o primeiro contato que eu tive com o veganismo. E naquele momento eu nem tinha uma consciência nem de raça e nem de classe. Então não foi uma coisa que me preocupou tanto, tá ligado? De questionar, nossa, mas né, não tem pessoas negras falando sobre isso. Então naquele momento eu tinha 13 anos, como eu falei, não tinha nenhuma consciência nem de raça nem de classe. Então caí no colo desse veganismo liberal mesmo. Mas foi útil pra mim num determinado momento, né? Mas, enfim, aos 14 foi quando eu virei vegano, né? As minhas pautas eram ali, limitadas naquilo ali só pelos animais e vendo todas as pessoas que comem carne de certa forma como inimigas, né? Eu lembro que eu fui uma vez numa manifestação de veganos na Avenida Paulista e ali eu tinha, o quê? Acho que 16 anos. E eu lembro que a gente estava na manifestação e quando a gente passava na frente de lugares assim como McDonald's, Starbucks, Burger King, as pessoas da manifestação paravam na porta e ficavam gritando lá dentro, assassinos. Ficavam gritando para quem estava dentro desses lugares, seus assassinos, assassinos. E... e as pessoas lá dentro ficavam horrorizadas, tipo, como assim, mano? E tipo, era uma porra. Só tô comendo meu hambúrguer na porta. Não, imagina, porque, tipo, mano, isso não é educador de forma alguma. Porque a pessoa que ela nunca teve contato com esse debate, se você falar assassino, ela vai falar, por que eu sou assassino? Não vai entender. Porque é o que eu falei, a pessoa não vê que aquilo ali que ela tá comendo já foi um ser vivo, que aquilo ali foi morto. Ela não vê, ela vê aquilo ali como um hambúrguer. É só um hambúrguer.
O hambúrguer veio da onde? Da onde? Da prateleira do supermercado, só isso. Entendeu? E aí ficavam gritando, aí, assassinos, assassinos, assassinos. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí quando acabou a manifestação, a gente fez uma roda ali de conversa e tal, e aí um cara, ele foi absurdamente contra tudo isso. Ele falou, mano, a gente não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, sabe? Não tem como a gente chegar na população e ficar fazendo uma coisa dessas. A gente não vai atrair ninguém, pelo contrário, a gente vai afastar. E aquilo ali foi o primeiro contato que eu tive com algum tipo de veganismo, fora desse veganismo liberal, foi a fala daquele cara. Enfim, fui estudando, né? Naquele mesmo período eu estava passando por esse processo de formação da minha consciência de raça e de classe, então fui aliando essas lutas, essas pautas, até chegar no momento que eu entendi que o veganismo 100% importado de uma classe média branca europeia não vai funcionar aqui no Brasil, né? A gente está falando de um país que ainda vive com o problema da fome, da miséria e da insegurança alimentar. Não tem como a gente debater veganismo num país pobre como o Brasil sem debater a soberania alimentar. A nossa população não tem garantia de que vai ter sei lá, um nuggets, um hambúrguer, uma salsicha para comer hoje na hora do almoço. Não tem essa garantia. A gente vai falar o quê, tá ligado? Então tem um monte de coisa entrelaçada por aí. E, enfim, mostrar que essa indústria pecuária, essa indústria das carnes, etc., do leite, ela é nociva também para essa população e tem sido usada, né, como parte do projeto de genocídio. Porque a morte é causada por muitas formas. É pelo Covid, é pela bala da polícia, é pela falta de comida ou por uma comida ultraprocessada, intoxicada com agrotóxicos, corantes, conservantes, hormônios e tudo mais. Isso também é parte desse plano de extermínio. Não é afetado por essa alimentação e tem doenças causadas por tudo isso, é a população mais pobre da periferia e que também não tem acesso a uma saúde de qualidade, né? Então é tudo interligado, não tem como a gente deixar essas pautas de lado. Perfeito. Muito bom te ouvir. E aí a gente a gente continuou com essa conversa, a gente já falou sobre falando de veganismo, alguns episódios que aprofundaram mais sobre isso. Se você de repente está chegando aqui neste podcast agora porque você ama o Chavoso, se você tem crush no Chavoso, se você é fã dele, você chegou aqui, você nem conhece o que são essas duas doidas aí falando. A gente tem muitos episódios sobre veganismo e tem um episódio muito massa, ele é um pouco antigo, a gente precisa fazer mais um, com as meninas do MAVE, do Movimento Afro-Vegano. E a gente elas falam um pouco sobre essa história, que o veganismo ele é sim, como esse nome, um movimento que surgiu na Europa e naquele contexto. Mas não se alimentar de animais ou questionar, não é nem questionar, porque já parte de uma outra lógica, né? A maneira como a gente se relaciona com os animais e a natureza, uma outra perspectiva, isso é muito anterior a tudo isso. E como essa alimentação, como o Chavoso disse, além dessas questões todas éticas e pensando nos animais, como essa alimentação é uma alimentação que adoece, especialmente corpos negros. E aí elas vão trazer toda essa questão dessa alimentação baseada em plantas que já vem de muito antes. É muito massa. Tem outros episódios que a gente pode indicar para vocês. Agora de cabeça me veio esse, mas tem muitos episódios sobre veganismo na história deste podcast. E tem vídeo também do Thiago, né, falando sobre veganismo, ecossocialismo e da importância da gente questionar tudo isso. Então assistam e ouçam, que é bom demais. E Thiago, você quer falar um pouco mais sobre os seus projetos, falar do Quebrada Cult? Então, além do meu canal, né, eu também sou palestrante, mas isso aqui no momento da pandemia tá em off, né, que não tá rolando palestra presencial, mas muita live, gravação de podcast e tudo mais. E como esse negócio de podcast cresceu muito, né, durante a pandemia, eu quis fazer um também, né, não só eu, mas com outros parceiros e parceiras que estão produzindo conteúdo aí na internet, né, e a gente se juntou aí e criou esse podcast chamado Quebrada Cult, que tem no YouTube e no Spotify. Então, todos nós somos pessoas de diferentes quebradas, negras, a maioria, não todos, mas enfim, a maioria, e quase todos também estamos nas universidades, né, USP, Unicamp, Federal da Bahia, ou formados já em algumas outras.
E o objetivo deles é muito parecido com o meu, tá ligado? É tentar democratizar esse conhecimento acadêmico, é fazer debates complexos de um jeito mais simples, né, na medida do possível, e de um jeito mais descontraído também. Massa. É isso. Obrigada. E, gente, se vocês gostaram deste episódio, considerem nos apoiar e apoiar o Chavoso. É apoia.se/Outros Vamos Podcast e apoia.se/Chavoso da USP, que é isso, a gente vive disso, de produção de conteúdo, né? E é cada vez mais necessário a gente apoiar e divulgar esses projetos, como o do Thiago, que estão tentando quebrar aí com a mídia hegemônica e todo esse imaginário que é construído, né? É isso. Muito obrigada, Thiago. Foi muito massa. É muito bom te ouvir. Obrigada, Thiago. Muito querido e é muito gostoso quando a gente consegue ter uma conversa assim, de um projeto que a gente já admira, tão massa, e consegue conversar um pouquinho mais de perto e sentir essa conexão, né? Como a gente tá junto aí, se apoiando na luta. A gente falou tanto nesse episódio sobre essa dificuldade, esse lugar desigual que a gente parte para falar sobre as coisas que a gente fala, esses bloqueios que a gente sofre do algoritmo, essa dificuldade da gente alcançar mais pessoas. E acho muito massa isso que a gente vê muito da galera que produz conteúdo de esquerda, como a gente tenta ao máximo se apoiar e divulgar o conteúdo do outro, e tá sempre junto. A gente é muito grata a muita gente. A gente conheceu você através da Sabrina, e tantas pessoas que já tiveram aqui nesse podcast, uma das coisas que a gente mais ama ouvir quando alguém vem elogiar o nosso podcast é dizer, eu conheci, sei lá, a Ju através de vocês, eu conheci Juan através de vocês, eu conheci a Cris Maimone através de vocês. É um dos prazeres e é uma das coisas que a gente acredita que vale a pena continuar, é quando a gente cria essa rede, né? A gente traz gente aqui que a gente admira, que a gente quer ouvir, mas a gente fica muito feliz quando de repente chega aí até vocês e vocês não conheciam, começam a acompanhar o conteúdo, e aí vocês vão descobrir todo um outro mundo ali de conteúdo, de coisas que vocês vão aprender com o Thiago, e a partir do Thiago vocês vão conhecer essa outra galera que tá com ele, que ele faz projeto junto, que ele divulga, e assim a gente vai criando esse apoio mútuo e continuar falando o que a gente precisa falar, apesar do Mark Zuckerberg, apesar desses bloqueios todos, a gente segue aqui porque a gente sabe que tem alguém aí do outro lado que está ouvindo, que está curtindo, que está aprendendo e que está tendo todo isso que a gente contou aqui. O Thiago contou, meu Deus, quando ele pensou sobre o veganismo, né, essa explosão, a gente sabe que isso acontece muito aqui em outros canais, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou eu nunca tinha pensado por esse lado, ou eu achava que valia a pena ir por um lado moderado, porque o outro lado me parecia, né, muito assustador, muito radical, e agora eu entendo que vale a pena. Isso pra gente é o que vale. Eu tenho certeza que esse trabalho, ele é um trabalho que a gente vai aos pouquinhos, que muitas vezes ele parece que não vale a pena, mas se a gente está aqui é porque a gente acredita que tem alguém aí do outro lado e que isso está fazendo a diferença, e a gente segue. Muito obrigada, Thiago. Você é maravilhoso. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada demais. Obrigado. Valeu.